Esse vídeo contém informações sobre dificuldade para engravidar e aborto, então se você tem qualquer tipo de sensibilidade com os assuntos, peço que não assistam e vejam outros vídeos aqui no canal. Um grande beijo para vocês. Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para contar um pouquinho para vocês como que foi o meu processo para engravidar da minha filha, da Mayumi, né? Foi um processo bem longo, bem difícil, e eu espero que de certa forma alcance alguém, né? Eu já ficarei muito feliz se isso acontecer. Então, assim, antes de mais nada, eu queria contar um pouquinho para vocês de mim, né? Falar um pouquinho sobre mim. Quando eu comecei com o canal, a intenção era trazer informações para minha família, para os meus amigos, sobre tudo que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos, porque era novidade pra gente, né? Inclusive ainda é uma novidade muito grande para mim. Eu sempre assisti vídeos, né, de pessoas que moravam aqui, mas nunca com a intenção de vir morar aqui. Eu nunca tive esse objetivo. A intenção era fazer desse canal um diário de bordo mesmo, né? E acabou que eu tô trazendo a minha rotina, mostrando um pouquinho sobre mim, sobre a minha família aqui no canal. E aí, esse é o primeiro ponto, assim, né? É bacana porque sendo YouTube, um canal aberto, outras pessoas, né, vieram para conhecer a minha história, né? E se identificaram, se conectaram de alguma forma e permaneceram. Então, assim, eu tenho recebido muitas pessoas, eu fico muito feliz com isso. Eu consigo, de certa forma, né, ver qual que é o perfil dessas pessoas que se conectam comigo. E, inclusive, assim, eu vejo que muitos de vocês têm compartilhado o meu conteúdo, isso é muito legal, né? Eu até agradeço de antemão. Inclusive, tem pessoas de outros países, né, além do Brasil, aqui dos Estados Unidos, tem gente da Turquia, por exemplo, assistindo o meu vídeo. E eu acho muito interessante a forma que a internet consegue alcançar essas pessoas, né, que certamente nem falam o meu idioma. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer, né? Feliz assim de ter vindo pessoas, né, que fazem comentários super construtivos, comentários para interação, para troca de energia. Isso é muito bacana. Então, muito obrigada de verdade, né? Meu nome é Sheila, eu tenho 42 anos. Eu nasci em São Paulo, capital. Sou filha de uma nordestina, minha mãe ela é pernambucana. O meu pai nasceu em São Paulo mesmo. Agora eu não sei dizer se é paulista, paulistana, mas ele é de São Paulo. E eu morei sempre, a minha vida inteira, até depois de adulta, na zona norte de São Paulo. Eu só mudei, né, para São Bernardo, que é onde eu resido, onde eu tenho residência, quando eu casei com o Marcelo, né, que é o meu esposo, né, ele aparece de vez em quando aí nos vídeos, não gosta muito, né. E aí, assim, quando eu tinha mais ou menos 30 anos, eu estava solteira, né? E o meu objetivo sempre foi trabalhar e estudar. Eu sempre fui muito focada nisso, né? Como eu sou da periferia de São Paulo, a gente sempre sabe que, assim, para você sair daquela realidade, é muito estudo, gente, não tem jeito. Assim, é óbvio, né, que algumas pessoas dão sorte na vida, mas eu nunca acreditei, assim, somente na sorte. Eu sempre sabia que, assim, eu precisava estudar, eu precisava, né, focar nisso para conseguir sair de uma realidade que era uma realidade muito complicada, né, de periferia. Aí, assim, quando meu pai faleceu, né, eu já era adulta, e aí, assim, o foco ficou ainda maior, porque a minha irmã, se eu não me engano, já tinha saído de casa, já tinha a família dela, e ficou eu e minha mãe. Então, assim, sempre foi muito difícil, né, a gente tinha que correr muito atrás das coisas para conseguir levar uma vida digna, né, assim, passando muito perrengue, obviamente. Eu não me lembro, né, da minha infância ou adolescência, eu ficar pensando em ser mãe, assim, nunca foi um sonho, né, porque eu vejo em alguns vídeos as meninas falando, era o meu sonho, né? Quando eu era pequena, assim, brincando com boneca, eu lembro, né, que eu queria ser mãe. Eu não me recordo. Assim, se aconteceu em algum momento, passou e eu não me lembro, assim, né? E assim como muitas mulheres hoje em dia, o meu foco era estudo, 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 trabalho, 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 e aí a gravidez, ou ela desaparece, você acaba não tendo vontade, ou ela vem só depois. E foi isso que aconteceu comigo. E assim, com 30 anos eu estava solteira, e o que eu pensava? Até eu encontrar alguém, até desenrolar alguma coisa séria, né? Acontecer alguma coisa séria. Até a gente curtir a vida, viajar e tudo mais, eu já vou estar com 40 anos. Se eu quiser ter filho, eu vou ter 40 anos. E eu pensava o quê? 40 anos eu vou ser avó do meu filho, né? Sempre tive esse pensamento, então não vai rolar. E aí calhou que com 30 anos, 30 e poucos, acho que foi 30 anos, eu conheci o Marcelo. E assim, obviamente, se conhecendo, a coisa começou a ficar séria e tudo mais. Mais pra frente um pouquinho, quando a gente já estava morando junto, né, que a gente começou a falar mais seriamente sobre o assunto, né, sobre maternidade e paternidade, eu falei pra ele, olha, talvez eu até queira ter filho, mas esse não é o momento. Eu quero fazer a minha pós-graduação e aí depois a gente pensa nisso. Então espera mais um pouquinho. Só que aí eu falei, eu vou parar o remédio, porque eu tinha hipotiroidismo, hipertensão. Hipotiroidismo, inclusive, era algo que ficava, né, de alerta na minha cabeça como uma problemática para não conseguir ter filho.
Então eu falei, vamos parar o remédio que eu acho que não vai acontecer assim tão rápido, né? E aí eu parei em um mês, no próximo mês eu estava grávida. Muito surpreendentemente, assim. E aí, assim, fiquei mega feliz. É uma sensação que, assim, gente, eu não sei explicar. Pega a situação mais feliz da tua vida. É esse sentimento que eu tive, assim, sabe? Lembro até hoje, assim, do que eu senti na hora, né? E aí, assim, bem diferente das pessoas que esperam 3 meses pra contar pra todo mundo, eu não sabia, nunca tinha tido essa experiência, né? E nunca tive ninguém próximo, assim, que esperou pra contar e tudo mais. Eu só fui falando pra todo mundo. Então, contei pra todo mundo, assim, né? Família, pros amigos. E aí, 7 semanas depois, eu perdi. Primeiro baque que eu abortei pegando na mão, então, assim, eu sabia que era um aborto, eu sabia que aquilo ali era o feto, né? Quando eu fui pro médico, né, pro hospital, ele identificou que tinham 2 sacos gestacionais. E o saco gestacional é o que aparece antes de surgir lá o embriãozinho, né? De você conseguir detectar os batimentos e tudo mais. Então, o que pra mim pareceu que eram gêmeos. E aí ele falou, espera um tempo, porque aqui não me parece que houve um aborto. Isso vai voltar em tal dia, refazer os exames pra saber se realmente tem um aborto, a gente vai ter que fazer uma curetagem pra tirar os restos e tudo mais, ou se vai expelir nesse período naturalmente. E assim, gente, eu sabia que já tinha acontecido, então eu comecei a soltar algumas coisas aí no decorrer do tempo, e quando eu fui fazer a ultrassom eu já não tinha mais nada. Realmente tinha acontecido um aborto. E a minha vontade, que era nula de ter filho, passou de 0 a 1000 vontade. Desde então, eu fiquei doidinha, assim. Eu queria ter filho por fim da força. Todo mês era aquela expectativa. Eu acompanhava grupos, né, pela internet. Então, assim, se me falavam, toma chá do não sei do que, come a fruta não sei do que, faz de ponta cabeça, fica com a perna pra cima. Eu fiz de tudo. E não deu certo. E aí, mais ou menos 4 anos depois de tentativas, de diversos exames, eu tinha feito um monte de exame. Tinha feito até um exame que era pra passar pelas trompas pra ver se você tem alguma obstrução ou tudo mais. Eu vou deixar o nome aqui que eu não lembro, é um nome bem comprido. Fiz esse exame, o Marcelo fez os exames da parte dele e tava tudo certo, tudo certo. E aí, assim, comecei a caçar um monte de médico. Quem me conhece sabe que eu sou hipocondríaca dos exames, assim, né? Eu até descobri depois que eu tinha realmente que eu era hipocondríaca, e na minha cabeça hipocondríaco era aquele que só toma remédio, mas não. É a pessoa que também fica fazendo exame o tempo inteiro, não tá contente, acha que tá doente, mas não tá. Eu tive muito esse problema. Fiz tratamento e graças a Deus hoje eu tô muito melhor, mas ainda tenho alguns gatilhos. Assim, eu fiz de tudo, fui em tudo quanto é médico. Aí a gente procurou um especialista, né, em reprodução humana. Ele foi o primeiro tratamento que a gente fez, que foi coito programado. Eu não sei se vocês conhecem, pra mim foi horrível, né? Pode ser que alguém aqui já tenha engravidado fazendo assim. Que bom, porque assim, pra mim foi muito ruim. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês como funciona, mas em tese você vai até o médico, ele te dá hormônio pra tomar, eu tomei via oral. Então, você vai tomando os hormônios, fazendo acompanhamento da ultrassom, né, pra saber o quanto o óvulo tá crescendo e tudo mais. E aí ele vai acompanhando em ultrassom semanalmente até estar num tamanho adequado, que ele sabe que vai eclodir e que é o momento que o óvulo encontra o espermatozoide. E nesse momento ele fala, valendo, aí você tem que correr e fazer o que tem que ser feito, né? Ter relação sexual com o teu esposo. E aí você tem a relação sexual e fica esperando pra saber se aconteceu o encontro lá, né? A fecundação. E assim, gente, eu odiei, porque tem determinado momento, né? Se você é exposto e obrigado a fazer aquilo, não é uma sensação gostosa, né? Então, assim, eu realmente não gostei, e mesmo não tendo gostado, como assim, eu tinha convênio, meu convênio cobria todo esse processo, eu fiz 3 vezes, e as 3 vezes foram frustradas, assim, não deu certo. O que é isso, filha? Sucrilhos? E aí não deu certo, gente. Aí ok, né? E assim, eu já tinha pensado em fazer fertilização in vitro, porém tinha um primeiro ponto que era bem difícil pra gente, que era o financeiro. Então assim, a gente ia ter que se programar muito, porque era um valor muito considerável, né? Se for pensar, era um valor maior do que o valor do meu carro na época. Acho que eu tinha um Corsa na época, então acho que era 30 mil reais a fertilização in vitro. Tava muito fora, assim, né? A gente ia precisar se organizar muito pra conseguir fazer o tratamento, né? Ia ter que se privar aí por um ano ou mais pra conseguir fazer o tratamento. Essa era a primeira barreira. E a segunda barreira era a falta de vontade do Marcelo. O Marcelo, ele não queria de jeito nenhum. E ele dizia que se não estava acontecendo, é porque realmente não era pra acontecer. Porque Deus não queria e vamos seguir em frente, né? Em paralelo, eu fui procurando, né? Entrando em alguns grupos, me informando. E vi que em São Paulo tinha muito projeto, né? Que tinha um custo mais reduzido da fertilização in vitro. E aí eu fiquei pensando, gente, a gente podia marcar um dia pra ir, só pra saber como funciona. Algumas vezes eu achava que era meio falcatrua e tudo mais, mas aí assim, fui a fundo e comecei a pesquisar. E aí, pesquisando um pouco, eu vi que tinha um projeto desses, né, no ABC, na faculdade ABC.
E aí conversei um pouquinho com o Marcelo, e na ocasião, né, tinha começado a pandemia, algumas empresas estavam trabalhando home office, que era o caso da empresa onde eu trabalhava, e inclusive a clínica estava fazendo o atendimento inicial, uma videochamada com o doutor. E aí eu conversei com o Marcelo, o convenci e a gente fez essa primeira conversa com o doutor. Eu não me lembro o nome do doutor agora. Pedi uma série de exames, nós fizemos todos os exames, alguns eu já tinha até recentes, não precisou fazer, fiz um monte de exame. O Marcelo fez os exames também. E aí, a próxima consulta já era presencial. Eles já estavam voltando ao atendimento presencial. Só que não foi com esse mesmo doutor, foi com a doutora Alessandra, que é quem fez todo o meu acompanhamento aí desde o início até o fim. Inclusive, depois, quando eu engravidei, ela continuou fazendo. Eu comecei a pagar as consultas no consultório dela, né? Não eram cobertas pelo meu convênio, mas eu preferi ter esse início aí com ela. E ok, a gente foi lá conversar com a doutora Alessandra, levou todos os exames, ela é fantástica, assim, a gente gostou muito dela. E aí a gente descobriu, eu não sei se foi por ela ou se foi pela própria clínica, que lá como que funciona, né? Pelo menos na época funcionava assim, eram divididos por grupos. Então, a equipe azul eram alguns médicos, equipe vermelha, alguns outros médicos, equipe amarela, outros médicos. E a minha equipe era a equipe azul, que era a doutora Alessandra e esse outro doutor que nos atendeu no início. E tinha mais, acho que 1 ou 2 doutores. E aí a gente soube disso, tinha que pagar um valor a mais e a gente preferiu fazer o acompanhamento todo com a doutora Alessandra, porque a gente gostou muito. Naquela primeira consulta, a gente conversou muito com ela. Foi identificado que o Marcelo tinha baixa produção de esperma, e no meu caso eu já tinha quase 40 anos, eu estava com 38 anos. Então a indicação foi para fazer a fertilização in vitro. A clínica tem outros tratamentos além da fertilização in vitro, mas aí o profissional que vai saber, de certa forma, analisar ali o caso e identificar o que é melhor pra gente. E ela falou, olha, vocês podem conseguir engravidar, só que assim, você já tá de 4 a 5 anos tentando, não conseguiu, muito por conta da idade e por conta desse outro problema que eu comentei com vocês. E aí o ideal seria fazer a fertilização in vitro. Então um pouquinho como que foi o nosso processo. Saindo dali, a gente já tinha decidido que ia fazer a fertilização in vitro, que ia fazer com ela. Nós fomos até o financeiro, administrativo lá da clínica, e aí fechamos o contrato, né? Ela também já estabelece qual que é o protocolo que vai ser seguido, os remédios que serão tomados. E a gente passa lá na farmácia, pega o kitzinho, né, pra tomar as injeções na barriga e tudo mais. Então, ok, saímos dali com todo o kit, né? Acho que a gente teve mais alguns exames pra fazer antes de começar, não tenho certeza. Acho que alguns exames eram feitos direto na clínica. E aí, ok. A partir daí, a gente vai acompanhando, né, desde o início, com ultrassom. Então, lá no início, a gente faz um primeiro ultrassom para ver se tem os óvulos e tudo mais. Vai tomando as injeções, acompanhando, né? Quando tá num tamanho ok para ser puncionado, a gente agenda esse momento com a médica. Então, foi agendado esse momento. E a médica, nesse mesmo dia, identificou, eu estava dopada, mas ela comentou com o Marcelo, e eu me recordo um pouco, de que dos 6 óvulos que foram pulsionados, né, que ela tirou de mim, só 3 eram bons. Os outros 3, eles não eram viáveis. E ok, assim, né? É bem pouco, mas é o esperado. Eu acredito que seja o esperado pra minha idade. Eu tava com 38 anos, né? E o bacana é que, assim, eles vão mandando mensagem pra gente, posicionando tudo que tá acontecendo. Uma coisa que ela também sugeriu pra gente era fazer a lavagem dos espermas do Marcelo, né? Porque ajudaria no processo. E a gente fez também. Uma coisa que a gente não fez e que é muito recomendado fazer, mas a gente pensou, repensou e tava assim, ia ficar muito fora do orçamento que a gente tinha naquele momento. Foi muito difícil tomar decisão, inclusive, foi a biópsia no embrião. Eu conversei com o Marcelo um pouquinho sobre isso, e o que eu pensava? Se fosse de forma natural, a gente não ia poder fazer essa seleção, né? Ia vir do jeito que tivesse que vir e que Deus mandasse, né? Então a gente conversou nesse sentido e optou por não fazer. E eu tinha lido muito que quando se manipulava esses embriões, podia danificá-los e de certa forma perder, né? Eu já tinha 3. Né? Imagina se manipulasse e não conseguisse salvar nenhum. Então eu fiquei com bastante medo, a gente conversou bastante, pensou bastante, chegou nessa decisão. E aí a gente seguiu assim. Aí o que eles fazem? Eles coletam o óvulo, fizeram a lavagem lá do esperma do Marcelo, colocou o óvulo e o esperma juntos e eles vão para uma incubadora. Na incubadora, eles ficam de 3 a 5 dias. Depende do protocolo que foi proposto pelo médico, né? De acordo ali, analisando, né, o histórico do casal e tudo mais. No nosso caso, no 3º dia, a doutora resolveu já fazer a transferência desse embrião para o meu útero, tá?
E aí foi o que foi feito. A gente chegou lá na clínica, o ambiente é bem semelhante ao dia que eu fiz o parto da Mayumi, então é um hospital, né, muito bem equipada, muito bem preparada. E quando a moça foi passar o material para a doutora, identificou-se que daqueles 3 óvulos, né, que eles fecundaram lá com o espermatozoide do Marcelo e viraram um embrião, estavam na incubadora, só 2 chegaram no final. E esses 2, né, a médica conversou com a gente, né, de colocá-los no útero. A gente, obviamente, seguiu as orientações da médica, ela é médica, ela sabe o que está fazendo. Nós colocamos os 2. E aquele momento, assim, foi muito mágico, porque a gente fez uma oração, a gente teve uma conexão muito legal, assim, com o espiritual. Então, eu senti, de alguma forma, uma coisa muito boa, assim, sabe? Obviamente que a gente fica muito inseguro, eu já tinha passado por um aborto, mas eu vibrei muito positivamente naquele momento e, graças a Deus, depois de 14 dias veio o resultado de que eu estava grávida. E aí muita gente me falava que eu não conseguia engravidar porque eu estava muito ansiosa, porque eu estava muito nervosa. E assim, gente, eu acho não, tenho certeza que influencia diretamente no nosso organismo. Eu já tive algumas alterações de hormônios por causa da ansiedade, por conta, né, de todo esse processo. Porém, eu acho que não tem momento mais ansioso, né, do que esse processo. O processo todo é muito delicado, não tem como você não ficar ansioso, né? E eu fiquei muito ansiosa. Não tive efeitos colaterais no início do tratamento. Eu li e falei com muitas meninas que tinham, né, barriga que inchava muito, ou engordava, ou tinha muitas dores de cabeça, ou várias coisas. Eu não tive nada disso. Inclusive na minha gravidez, nossa, foi muito tranquila, eu não tive nada também. E até agradeço que quando eu estive grávida, né, na pandemia, então eu consegui ficar em casa. Pra mim foi o máximo, assim, né, porque eu consegui trabalhar com as pernas pra cima, então um privilégio, né. Tudo bem que era um momento muito delicado, não só pra mim, mas pro mundo, mas eu tive a oportunidade de ficar em casa, né. E muitas empresas não fecharam, inclusive, e as pessoas tinham que, né, dar os seus pulos e fazer as coisas. E aí, só pra não perder o fio da meada, deixa eu lembrar onde é que eu tava. A gente espera aí os 14 dias, e nesses 14 dias foram 14 dias de muita angústia, muita aflição, muitas dúvidas, né? Tentando o tempo inteiro vibrar positivo, mas é muito difícil, muito difícil. Nesse 4º dia, a gente fez o exame, e aí eu mandei pra doutora, e nossa, ela voltou com uma mensagem super carinhosa falando que eu estava grávida. E dali em diante, assim, gente, muita ansiedade, muito medo, muito, muito medo. Mas graças a Deus eu consegui chegar até as 38 semanas, firme e forte. O único problema, assim, né, foi no final mesmo, porque eu tive uma alteração de pressão bem pequena. E que o médico achou por bem a gente fazer a cesárea. Eu já sabia que ia fazer a cesárea, né? E não tinha problema nenhum com isso. A minha mãe e a minha irmã, elas tiveram parto normal e nunca foi nunca passou na minha cabeça de, eu também tenho que ter parto normal. Eu queria ter um parto que fosse mais seguro pra mim, pra minha filha e que a gente estivesse bem, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Quando tava mais pro fim, eu comecei a sentir muita dor. A minha cesárea, ela já estava marcada, porque eu já tinha pensado em cesárea mesmo. Se acontecesse normal, eu tinha falado pro doutor que eu tentaria, mas que já deixasse agendada a cesárea. E aí já estava agendada pro dia 7 de julho. E acho que dia 21 mais ou menos, ou 20, eu comecei a sentir muita dor. Fui no doutor, ele me atendeu, era 11 horas da noite. Nossa, um doutor super fofo. Inclusive, assim, acho que vale falar, o começo da gestação, eu fiz todo o acompanhamento lá com a doutora Alessandra, só que aí o meu convênio não cobria, nem o convênio do Marcelo. Eu paguei as consultas, acho que eu fiquei acompanhando até o 3º mês com ela. E aí a gente descobriu que os hospitais que ela faria o parto não eram cobertos pelo nosso convênio também. E aí ficaria muito caro, né? A gente sabe que o valor de parto, assim, né, pra pagar assistente, médico e tudo mais, é extremamente caro. E aí nós conversamos, eu e o Marcelo, daria pra gente guardar e tudo mais, mas a gente pensou, é um gasto que não seria o indicado, uma vez que a gente tinha convênio, que dava para procurar um outro médico. E a gente fez isso, procurou um outro médico, que foi um fofo também, acompanhou super bem, assim, um senhor já, bem bacana. E aí a gente fez, né, o acompanhamento com ele, e nesse dia que eu fui até lá, às 11 horas da noite, ele falou, olha, é melhor a gente antecipar, sua pressão já começou a dar uma alteradinha, né? E aí a gente marcou pro dia 23, que inclusive é o aniversário da minha mãe. Eu falei, eu acho que vai ser super simbólico, assim, no aniversário da minha mãe e tal, né? As duas fazendo na mesma data, muito legal. Só que, no dia seguinte, eu comecei a sentir mais dor ainda. E aí, entrei em contato com o doutor e ele falou, não, então vamos fazer hoje mesmo. Já vai indo pro hospital, a gente vai fazer sua cesárea hoje. No dia 22 mesmo, ele mandou a gente ir lá pro hospital, nós fizemos todo o processo e tudo mais, pra ter a Mayumi no dia 22.
Ela nasceu bem, só que ela nasceu com um pouquinho de falta de ar, e aí eles tiveram que colocar oxigênio, e ela já tinha feito cocô na minha barriga. Então, assim, graças a Deus a gente antecipou o parto, porque senão, né, a gente sabe que tem consequências, né, quando isso acontece. Ela nasceu, desculpa, gente, ela nasceu com esse desconforto respiratório, mas ela permaneceu na UTI por menos de um dia. E aí, quando eu ia lá, né, pra vê-la, pra tentar amamentar, as meninas lá, né, até brincavam que ela foi lá só pra dar uma curiada, né, que ela apareceu lá só pra ver se estava tudo bem por lá. Queria deixar uma mensagem aqui pras mãezinhas, né, que já tentaram, não conseguiram, e aí já fizeram de tudo, gastaram tudo que podia. Né? Porque eu sei que isso acontece. Eu, graças a Deus, consegui engravidar na primeira tentativa. Mas eu sei que tem gente que já tentou 2, 3. Eu já vi casos de mulheres que tentaram 10 vezes. Eu fiquei impressionada, assim, sabe? Porque não é um tratamento barato. Né? Eu fui em busca de um tratamento que era mais acessível, mas esse mais acessível para mim não é acessível para a maioria da população. A gente sabe o quanto é difícil. Então, assim, se você ainda tem condição financeira, né, e que não vai te prejudicar aí no decorrer da tua vida, você ainda tem condições psicológicas, né, para enfrentar um novo processo, faça, né. Se você ainda sente no seu coração que há possibilidade, né, e que você quer fazer, que é um sonho, mesmo que, assim, você tenha medo do resultado, porque a gente fica muito inseguro de não conseguir, tente mais uma vez. E quem sabe? E assim, no meu caso, eu queria gestar. O meu sonho era ficar grávida. Mas tem outras formas de ser mãe, né? Se o seu sonho é ser mãe, tem outras formas. Então tente da forma que se adequa, né, à sua vida, à vida do teu esposo, aquilo que você acha que é legal, que vai ser perfeito pra vocês, né? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero de verdade que tenha atingido uma mulher, um casal que estejam passando por isso. Se tiverem interesse em saber sobre a clínica que eu fiz, esse projeto que eu fiz, né? Se vocês buscarem Fundação ABC, provavelmente virá alguma coisa nesse sentido. Uma dica que eu queria dar também é sobre um site que eu conversava muito com as meninas, né, trocava muita informação, que é o Baby Center. É bem bacana, então se tiverem interesse de entrar, inclusive assim, eu entrei lá no início da minha primeira gravidez, né, antes do aborto, e aí foi um pouquinho ruim pra mim, porque todo mês eu recebia um panorama de como que estava a gravidez naquele momento. 7 semanas, seu bebê é um feijãozinho, e dava toda uma descrição. E eu resolvi não desativar, então eu acompanhei até o término, quando eu iria de fato ser mãe. Foi um pouco doloroso acompanhar tudo isso, mas eu acompanhei até o fim. E depois, graças a Deus, eu consegui acompanhar também com a minha gravidez da Mayumi, e é muito especial, assim. E lá o pessoal troca informação sobre tudo, não só sobre gravidez, mas sobre filhos que já estão maiores, né? Agora na idade da Mayumi, sobre as birras e tudo mais. Então, assim, é bem bacana, quem tiver interesse. E é isso. Se quiser mais alguma informação, entre em contato aqui comigo e a gente vai trocando, tá bom? Um beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Gente, olha, eu tô há alguns dias tentando gravar esse vídeo pra vocês, mas com a Mayumi fica um pouquinho complicado. Eu queria fazer uma coisa na sequência sem ter que dar muita pausa, mas tá difícil. Agora ela tá tomando banho, né? Eu tô aqui de olho nela. Vamos ver se eu consigo concluir aí pra vocês. E aí eu já assumi que, assim, era um problema, que eu tinha alguma doença. Vamos sair, filha. Vou pegar você. Graças a Deus, a minha filha veio, ela é saudável. Então, gente, quando eu criei... Deixa eu me falar, filha. Deixa eu ver. Até porque, assim, era uma novidade pra todo mundo. A mamãe pode gravar, filha? Rapidinho? Canta borboletinha pra mãe ver. Então, gente, quando eu criei o canal foi com a intenção... Filha, deixa a mãe gravar, meu amor. Deixa a mamãe gravar rapidinho. Tá bom, daqui a pouco a gente canta. Oportunidade de... Peraí, filha, eu vou te dar. Só um minutinho, gente.